Olá, eu sou o Magela e essa é a segunda temporada de Diálogo sobre Ciência e Natureza, um projeto da ONG Grupo Brasil Verde, do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, que tem por objetivo resgatar, registrar e eternizar a história da conservação da natureza e da ciência no Brasil. Hoje temos o privilégio de receber Wilson Loureiro, uma das figuras mais influentes da história da política ambiental brasileira. Engenheiro agrônomo, professor e pesquisador, o Wilson é amplamente reconhecido como o criador do ICMS ecológico, um mecanismo pioneiro que redefine a relação entre conservação ambiental e gestão pública. O ICMS ecológico, concebido por Wilson, foi implementado inicialmente no Paraná em 1991 e estabeleceu critérios ambientais para o repasse de recursos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, aos municípios, incentivando a preservação de áreas naturais, a criação de unidades de conservação e a gestão sustentável dos recursos naturais. Hoje, esse modelo é adotado em mais de 16 estados brasileiros e já foi aprovado para aplicação em Portugal, com uma carreira dedicada à conservação da biodiversidade, à formulação de políticas públicas ambientais e à educação ambiental. O Wilson Loureiro também é professor da Universidade Federal do Paraná e autor de publicações que influenciam gestores e ambientalistas em todo o país. Seu trabalho foi reconhecido com o Prêmio Muriqui, uma das maiores honrarias ambientais do Brasil, concedido pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, vinculada à Unesco. Nessa entrevista, vamos conhecer a trajetória de Wilson Loureiro, entendendo os bastidores da criação do ICMS ecológico e explorar os desafios e perspectivas da política ambiental no Brasil e no mundo. Wilson, muito obrigado pela sua gentileza em participar conosco desse projeto. Agradeço muito aí a sua atenção. Ok. Eu que agradeço a sua oportunidade, me honra muito, tá, participar desse teu projeto aí, extremamente importante, que registra aí as pessoas que deram contribuição ao longo desses últimos anos aí. Então, a honra é minha, viu? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Wilson. Eu queria começar, a gente sempre começa tentando resgatar como surge o seu interesse pela área ambiental. Porque a engenharia agronômica, né, principalmente quando você formou, ainda tinha um pouco desse viés vinculado só à produção. Como você despertou o interesse pela conservação? Marcela, isso aí já vai, rapaz, vamos completar esse ano aí uma coisa de 50 anos. Porque eu comecei a me interessar por esse tema, aí eu era adolescente, né? Eu sou criado ali na região no norte do Paraná, na cidade de Londrina, e ali por volta de 75, 76, eu comecei a participar de uma associação de moradores de um bairro. E lá foi criado, a gente criou primeiro um departamento de ecologia. Era uma coisa muito ingênua, assim, muito simples, né? A gente só falava assim, em reflorestamento, plantar árvores e tal, mas era uma coisa interessante, né? Essa coisa do ambiental, para mim, ela tem uma associação muito forte com a questão social, né? Uma questão que sempre me incomodou no Brasil e continua me incomodando, essa coisa da desigualdade social. Eu entendo que não vale a pena você fazer nada, né, se você não pensar nisso. Eu até, às vezes, né, você tem que aprender ao longo do tempo. Tem realizações, tem frustrações, a vida é um pacote, né? Eu sempre imaginei que nesses últimos anos aí, agora nessa década das primeiras décadas de 21, que nós conseguiríamos fazer umas quantas políticas públicas inclusivas nesse campo ambiental. Eu sonhei muito com isso, reuni com muita gente, algumas coisas foram possíveis fazer, outras não, você não tem condições políticas, assim, objetivas do ponto de vista político, para fazer, mas de qualquer maneira eu acho que é uma troteada. Eu acho que nós aprendemos muita coisa ao longo desse tempo, né? E então nessa coisa social, você me permite só rapidinho, mas eu queria resgatar isso porque às vezes a gente não tem oportunidade de falar, né, e tal. Eu fiquei muito sensibilizado em 1975 com a geada. Talvez você tenha ouvido falar. Teve uma geada no Paraná muito forte, lá no norte do Paraná, que praticamente dizimou os cafezais, né? E a par do café ser uma cultura complicadinha também do ponto de vista agrário e socioambiental, mantinha muita gente no campo. Então eu cresci com aquela coisa da alegria rural, ou pequena propriedade, fartura, né?
enfim, com aquele jeito simples das pessoas, né, viverem. Mas aí eu comecei a ver muito ali na cidade, aquelas rodoviárias cheias de gente, pobre, vindo do campo, né, e ferroviária, você não conseguia andar, né, a gente participava, minha mãe era evangélica, e minha mãe tinha essa coisa de juntar material, juntar roupa para as pessoas pobres e tal, então a gente ia junto para a rua, era época de frio, aquelas crianças, e aquilo ali me marcou profundamente, sabe? E aí eu decidi, falei, quer saber de uma coisa? A parte de ser um menino pobre, né? Mas esforçado, minha mãe também muito esforçada e tal, eu falei, eu vou me dedicar a esse negócio aí, vou achar um jeito de estudar, que eu quero ver se eu vou fazer alguma coisa. Foi ali que eu comecei a conhecer essa palavra boia fria, né? E comecei a lidar com isso. Então, eu entrei na universidade em 1977. Estudei lá na Universidade de Maringá e acabei, na verdade, me decepcionando, né? Bem isso que você falou. Decepcionei completamente com a escola, né? A escola não tinha nada a ver com o que eu pensava, imaginava. Eu, na verdade, vou falar uma coisa assim que pode ser dura. Hoje eu estou na universidade dando aula, enfrentando, inclusive, alguns problemas iguais há 50 anos, há 40 e poucos anos atrás, né? A gente, às vezes, se forma, eu me senti, às vezes, assim, que me formei apesar da escola, sabe? Atrapalhou um pouco. Né? Mas enfim, você, né? Inclusive aquela época tinha a lei do boi, rapaz. Não sei se você ouviu falar da lei do boi. A lei do boi era uma lei de cotas que tinha, que o filho do fazendeiro ele tinha mais prioridade em relação ao cara que não tinha fazenda, não tinha a matrícula para mostrar na inscrição do vestibular, né? E meu pai, coitado, era um homem que tinha o primário e trabalhou de vários tipos de serviço, inclusive trabalhou muito tempo em serraria. Meu pai foi um desmatador assim muito competente e era um cara assim muito querido, né? E lutava e tal, né? Bom, aí eu fiquei chateado. Uma época até falei, caramba, eu acho que eu vou sair dessa escola, eu vou fazer outra coisa. Mas pensei, puxa vida, tanto esforço, né? Eu vou terminar esse negócio aí. Mas eu só consegui terminar a agronomia também lá em Maringá, criando umas confusão, sabe? Por exemplo, no começo já fizemos reforma curricular, eu me enchi a paciência lá, reuni os alunos, conversando, e a gente começou também a ver se conseguia acabar com essa ditadura, porque era uma dureza lá, aquela coisa de você estar sempre achando que está sendo seguido, que está uma chatice, né? Porque não tinha nada disso. Você quer batalhar, quer lutar, quer fazer as coisas, quer um país melhor, você quer sonhar, você é jovem, né? É o que eu vejo aqui, às vezes, nas escolas, os meninos entram sonhando e a escola vai crescendo eles ao longo do tempo e eles vão ficando acrocados, né? Você vê que podia ter tanta criatividade, enfim, mas isso é um debate interessante, mas é para outra hora. E aí nós reformulamos o currículo, começamos a fazer palestra no Senac, no Sesc, nessas coisas lá, e culminou na faculdade com a criação do centro acadêmico que eu tive o prazer de liderar. Nós colocamos o nome de José Lutzenberger, né? Então trouxemos lá o Lutzenberger e fizemos lá uma folia, e naquela época foi bem interessante. Maringá é uma cidade muito interessantezinha, mas é muito provinciana, né? Então demos uma sacudida naquela coisa. E aí você, quando pega esse gosto aí, você não larga mais, né? Então, eu continuei batalhando, militando, depois trabalhei um pouco na iniciativa privada, trabalhei depois na extensão rural, que foi muito importante na minha formação, né? E tive uma militância também forte na coisa de categoria profissional, porque como você estava terminando a ditadura, os agrônomos estavam se organizando no Brasil inteiro. Eu fui vice-presidente da Federação Brasileira dos Agrônomos, fui diretor da Associação dos Agrônomos do Paraná, organizamos uns encontros, talvez você tenha ouvido falar, aqueles de agricultura alternativa, que foram contribuíram um pouco para o nascimento da agroecologia, né? Um pouquinho, mas foi importante. Então foi uma época muito fértil também, né? Ali a gente batalhou muito. Na Constituição de 88, eu tive também o prazer de liderar a criação de uma ONG que está funcionando até hoje. Ela está completando os 37 anos esse ano. É o CEDEA, Centro de Estudo, Defesa e Educação Ambiental, que eu talvez seja aqui no Paraná ainda mais aguerrida. Nós estamos tudo meio velhinhos, sabe? Meio velho, tentando trazer uma gentarada lá para ver se renova, mas estamos continuando aí, fazendo um enfrentamento que nesses últimos anos, aí, infelizmente, nós tivemos uma quantidade de retrocesso muito grande, né? Então, é isso. Você vem vindo, vem lutando, vem batalhando, né? E não larga mais isso em tudo que canto que você vai.
Aqui mesmo na universidade eu tenho disciplinas obrigatórias e tenho disciplinas optativas em gestão ambiental, turismo rural e pagamentos por serviços ambientais. Então, batalhando com o pessoal, vendo essa coisa, então um pouco por aí. Deixa eu falar uma coisa só para você, nessa introdução ainda, bem interessante. O meu pai era um homem muito simples e tem uma coisa que ele me falou uma vez, eu era rapaz ainda, sabe? Que eu nunca esqueci. É interessante. Meu pai, porque ele tinha um orgulho, assim, meu filho agora ele lida com esse negócio de reflorestamento, que ele sentia um pouco de culpa, sabe? Dessa coisa, que ele era um cara de fazer desmatamento. Eu não sei se você vai saber essa palavra, traçador. Meu pai lidava com traçador para cortar as madeiras e tal. Imagina, e eles eram eficientes, acabaram com a madeira no norte do Paraná, na Mata Atlântica lá. Imagina se tivesse o tal da motosserra hoje em dia, né? Então o troço já teria, numa semana. E uma vez meu pai me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, filho, você sabe que eu tô achando que esse negócio tá indo, tá acabando assim, que um dia as pessoas vão pagar a entrada para conhecer uma peroba. E eu não dei bola para aquilo, não ficou. Rapaz, você sabe que é verdade, né? E já passou isso, sabe? Então eu queria registrar. Acho que eu nunca falei isso que eu estou falando agora. Eu lembro às vezes assim, né? Mas estou comentando. Então, Magela, é um pouco por aí, né? Essa coisa também da política pública. Se você quiser, posso comentar um pouquinho essa trajetória na sequência aí, para a gente ir trocando, proseando, como diz o outro aqui. Vamos sim. Mas eu queria, antes da gente entrar nesse assunto, te perguntar um pouco sobre os anos 70 ali, quando você estava na faculdade, né? Foi também um período em que a sociedade passou a se integrar mais à questão ambiental, pelo menos a nível internacional. Como você sentiu isso no Brasil? Você chegou a perceber esse movimento? E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a importância do Lutzenberger para a conservação no Brasil. Eu percebi, sim, percebi, especialmente ali na segunda metade da década de 70, né? Já começaram a acontecer muitas coisas. Eu participei, às vezes, ali eu tinha uns 15, 16 anos, de um movimento em defesa da Amazônia, já, né, aqui no sul, lá no norte do Paraná, e eu me lembro que eu frequentava a APEMA, Associação Paranaense de Proteção Ambiental, que era uma ideia de criar uma rede de núcleos em todo o Paraná, né? A gente já começava a discutir essa coisa de parques, não tinha uma legislação, era assim, solto, né? Você não tinha o acúmulo que você tem hoje, né? De conhecimento, de sistematização de conhecimento, né? Mas já começava isso, sim, sabe? Eu já estava. Porque, na verdade, isso veio florescendo com a volta da democracia, né? Bom, o Lutzenberg, rapaz, ele era um ídolo para nós, né? Pra você ter uma ideia, uma vez eu fui em Curitiba e assisti ele mais uns caras falar, e os piá lá da escola, a gente tinha pouco dinheiro, às vezes pagava passagem para 2, 3 ir, né, para voltar e contar o que tinha acontecido. Então a gente trazia aqueles gravadores que tinha acho que 4 ou 6 pilha, e era para gravar, ficar perto de um alto-falante lá nos auditórios para gravar o que o sujeito falou. E esse Lutzenberg começou a falar, rapaz, e eu me entusiasmei tanto, esqueci de pôr para gravar. E aí, quando eu voltei lá, fui falar, os caras, mas você não gravou, rapaz, você é um danado. Tá? E ele era um jeito muito contundente, veio na hora certa, né? E conversava com a gente, era uma conversa acessível, muito contundente, e ele tinha uma fundamentação muito boa, né? Então era um farol para nós, né? Ele foi muito importante naqueles anos 70, 80 ali, e abriu caminhos para nós, sabe? Então eu tenho lembranças muito boas assim de ter conversado aí 2, 3, 4 vezes com ele, de ter assistido ele fazer palestra no Rio Grande do Sul, aqui lá em Curitiba e por aí, né? Então ele abriu para nós uma trincheira muito importante aí, sabe? Tem um valor inestimável na história do conservacionismo. E ele falava com muita convicção, até porque ele teve do outro lado, ele trabalhou na empresa química antes, né? Então ele conhecia os bastidores disso tudo, sabe? Nós tivemos uma vez uma oportunidade de conversar, assim, poucas pessoas com ele, umas 3 horas, e foi muito esclarecedor. Isso dava para a gente muita força, muita confiança
na troteada, né? Você falou de alguns conflitos na sua época de graduação que ainda persistem hoje, né? Você consegue perceber essa nova geração de estudantes que nós temos, que você tem, enfim, principalmente da agronomia, você consegue perceber que eles têm uma preocupação com a questão ambiental? Tem uma parcela dos estudantes que tem sim, sabe? Tem uma rapaziada que está bem interessada nisso, a gente consegue fazer um trabalho. Eu me dedico aqui na universidade a dar minhas aulas e é um projeto de extensão em economia solidária e comunidades vulneráveis, em que eu trabalho bastante com esse pessoal, apoio o grupo de agricultura ecológica que aqui na universidade já tem 45 anos, né? Acho que foi uma das primeiras do Brasil aí o grupo funciona ainda. Então você tem sim, tem um núcleo forte. Agora, cresceu muito também o contraponto, né? Esses centros acadêmicos, por exemplo, hoje, esse pessoal aí do dito agronegócio convencional, eles tomam conta, os debates. Você, para fazer uma assembleia, eu vejo a assembleia dos estudantes para discutir o problema da escola, vai uma quantidade pequenininha de estudantes, mas para discutir uma cervejada, uma costelada, você tem 400, 500. O que não é ruim, eu acho que é bom também, né? Você comer costela aí, beber umas pingas, é bom. Mas você vê que o nível de mobilização hoje é bem menor, né? Então, essa conjuntura que nós estamos tendo aí, que você está acompanhando aqui no Brasil, no mundo inteiro. Né? Mas tem sim, tem bastante coisa acontecendo aí, e eu acho que, veja, eu sou assim um sujeito esperançoso. Eu não gosto muito, eu não sou um sujeito muito otimista, porque eu acho que o otimista, às vezes, ele amanhece otimista, entardece pessimista, aí fica esquisito, né? Mas eu ainda guardo dentro de mim, assim, uma esperança grande nas coisas, o que faz a gente batalhar, lutar. Eu tenho, assim, grupos de estudantes que me procuram, olha, Wilson, vamos fazer um grupo de estudo sobre determinado tema, então você vai trabalhando, vai lidando com isso, né? Eu tenho uma reclamação às vezes para fazer em relação às universidades públicas, especialmente as universidades grandes. Rapaz, você sabe que até o Vaticano já andou mudando um tempo atrás. Aí tinha um papa aí que eu adorava aquele papa lá. E essas universidades, algumas delas, elas não mudam, rapaz. Elas não mudam. Ainda mais você pega uma universidade que nem essa aqui que tem 120 anos, 120 ou 120 e pouco, né? Então é uma dureza essa burocracia, né? Para você. Por outro lado, você tem liberdade. Eu não posso reclamar que eu não tenho liberdade de fazer as coisas aqui, né? É que a gente tem essa vontade. Eu tive uma coisa assim, um bicho me picou, porque eu trabalhei 35 anos no órgão ambiental do Paraná, né? Então eu sempre tive aquela vontade de fazer o seguinte, rapaziada, vamos fazer uma mudança institucional, vamos acreditar em nós e tal, vamos fazer as coisas, vamos fazer a diferença, né? Então eu tinha sempre tive esse tipo de coisa. E na universidade o buraco é mais embaixo, né? Me desculpem meus colegas aí, mas eu sou sincero em dizer. De qualquer maneira, também tem uma quantidade significativa, tem muita gente boa, tem gente produzindo verdades de ótima qualidade dentro da universidade, entende? A gente precisa respeitar isso. Mesmo a par agora das dificuldades financeiras que nós estamos passando, dá para fazer bastante coisa, sabe? Mas é isso. É isso. Minha vontade era que nós estivéssemos avançando mais, né? Que se vem naquele crescente e tal. Mas a vida é contraditória, não é assim. Você vê só, até nos anos 90, esses setores econômicos aí, especialmente rural, levava nós na brincadeira. Dizia, você deixa essa piazada brincar de meio ambiente. Eles não levavam nós a sério. Você vê o Código Florestal. Esses caras só se coçaram um dia para desmanchar o negócio e estragar. Eles nunca tiveram o compromisso. Você vê o CAR mesmo. Isso é um troço furado que está aí. É interessante a ideia, mas você vê, aqui no Paraná, eu soube que tem alguns municípios que você tem mais reserva legal, averbada no município do que o tamanho do município. Então não é um negócio para valer, não é um negócio para levar a sério. Isso é uma brincadeira, uma palhaçada. Eu sabia disso, eu já tinha essa hipótese comigo. É tudo para enrolar, para levar para frente, né? Você vê. Então, esse pessoal entrou na briga e é a complicação, porque é o velho Brasil, né? Aquele Brasilzão dos 500 anos aí que ficaram no poder, né, e que continuam nessa... Mas, enfim, eu tenho esperança sim, viu? E tem uma gentarada aqui, uma rapaziada, aí eu diria é como se fosse uma curva de Gauss, sabe? Uma normal. Você tem uma rapaziada aí que vai fazer a diferença, assim. Eu também sou professor, inclusive dou aula Sim. também para um curso de agronomia no Instituto Federal. Às vezes eu tenho conversado com alguns colegas também, professores,
professores sobre esse, que aparentemente é um paradoxo, né? Hoje a gente vive num mundo com tanta tecnologia, com tanta informação. Pô, imagina a nossa época, quando a gente tinha que fazer uma pesquisa, conseguir um trabalho científico, era uma novela, né? Hoje se consegue tanto rapidamente. Mas, por outro lado, como você lembrou bem, me parece que é mais difícil a gente engajar as pessoas em questões políticas e sociais, né? Você não acha isso uma contradição, né? Já que hoje a gente está tão mais informado sobre os desafios da sociedade? Eu acho sim, eu vejo esse paradoxo, sabe? Eu acho que a gente tem condições objetivas de fazer as coisas hoje. Eu, inclusive, em minhas aulas aí, eu uso o celular, às vezes, com o pessoal, tinha essa discussão de celular, sim ou não, né? Agora tem essa inteligência artificial também, que eu estou lidando com isso, estou tendo que lidar, né? E aprender e ver como é que a gente faz para... E tentando conversar com a piazada, que existe uma questão de poder. Eu falei, ó, rapaz, veja bem, você é um vendedor de ideias aí, você é um, né? Porque esses cursos todos, essa massa da mídia aí faz esse negócio de mercado, né? O mercado, tal. Eu falo assim, então já que você que é o mercado, você vende ideias e para você ter ideias, você tem que ter o poder que você tem, entendeu? Então você tem que se libertar dessa coisa aí, desses pacotes tecnológicos e aprender a raciocinar cientificamente, fazer articulação, a interdisciplinaridade, tem que pegar gosto por estudar, entendeu? Converso com eles, falo, por exemplo, vocês ouvem muito aí a palavra inovação, né? Falo com eles. O que é inovação? Ah, professor, é uma coisa nova. Tá? O que é uma coisa nova? Né? Uma coisa nova, eu converso com eles, é uma associação de coisas velhas, entendeu? Então aí você começa a discutir com eles. O que é um livro? Você lê um livro que o cara não está vivo aqui do teu lado para conversar, ele foi lá e registrou as ideias. E resgata até a importância do teu pai. Teu pai está vivo, conversa com o teu pai também. Você, essa oportunidade de se educar está em todo lugar. Está com o funcionário, está com o teu pai, com o avô, né? Mas tem essa coisa, essa fadiga, essa coisa de mercado, de que eu quero fazer, que eu tenho que ganhar dinheiro, o que eu faço para ganhar dinheiro, né? E, enfim, nós estamos nessa contradição aí. Eu diria assim, é uma montanha russa, sabe? É um momento aí interessante da gente fazer uma reflexão. Eu acho que é um momento de serenidade. Eu tenho procurado muito, dentro do que eu posso, tirar esses meninos da sala de aula para conhecer a realidade, né? Para levar aí e tal. E a gente vê que tipo de contribuição a gente pode dar, né? Mas é assim, é um momento aí meio complexo, como sempre foi, né? Mas talvez um pouco mais complexo em função dessa coisa da emergência tecnológica, né? Às vezes eu até mostro para eles assim, não tem problema nenhum, vai numa exposição agropecuária, chega lá, o cara tem uma máquina de 5 milhões, a máquina se parece que só falta pôr asa para voar e tal, mas por outro lado, levo eles no lugar e digo o seguinte, olha aqui, o cara está tendo que inventar uma máquina para trabalhar. Então não está tudo resolvido esse negócio de máquina. Você vai numa exposição, você diz, não, tá tudo, o mundo está resolvido, está tudo pronto, não tem nada que fazer, não precisa pensar mais nada. Pura mentira. Você pega às vezes uma máquina dessa, leva lá numa propriedade lá, ela funciona em 20% da área, 30%, não presta para outra coisa, né? Então eu tento conversar com os meninos assim, e, enfim. Agora, os professores também é outra questão. Eles vêm dessa geração já agora, né? Magela, não sei se a gente pode conversar essas coisas assim, mas eu vejo uns colegas chegando com 30 e poucos anos aí, com 2 ou 3 pós-doutorado, milhares de artigos publicados, mas sem nenhuma vivência assim mais concreta, sabe? Não é que eu quero dizer que eu não estou querendo desvalorizar aí essa coisa acadêmica, isso é muito importante, sabe? Mas seria interessante também que tivesse um pouco de humildade de conversar com a realidade, né? Eu sei que isso é um problema crônico das universidades. Haja visto, você sabe, você está nesse meio, que essa obrigação de fazer extensão rural, de extensão no mínimo 10%. Você vê, não precisava ter isso. Virar norma e pior, virar crise, né? Aqui dentro da universidade virou uma crise, é um problema, não sei o quê e tal. Quando, na verdade, você vê eu não sei até por que aqui, porque tem essas pós-reitoria, pró-reitoria de extensão, ensino e pesquisa separado, entendeu? Aí a gente tem que juntar esse troço e é uma crise, é uma gritaria e tal. Enfim, eu acho que é um pouco por aí, não sei se contribuir, mas é desafiador. Você sabe que eu fui pró-reitor de pesquisa aqui de onde eu trabalho, e aí havia aquele movimento da indissociabilidade, né?
Poxa, mas a extensão já não é isso, né? É tão complicado, né? A extensão já não tem esse papel de dialogar, né, com a sociedade. Eu acho que a gente fragmentou demais e não chega a lugar nenhum, né? Mas eu te ouvir também sobre uma outra contradição que você conhece certamente melhor que eu, que é essa coisa do agronegócio aparentemente não entender a importância de conservarmos áreas para garantir o próprio serviço ambiental, os serviços ambientais, né? Você acha que vai chegar um momento em que eles vão se tocar e perceber que é importante pensar em conservação para garantir a própria produção? Angela, eu espero que sim, né? Agora, é uma burrice. Você sabe, eu estava pensando sobre isso essa semana, tá? Porque eu tenho visto alguns trabalhos já interessantes. Tem até um trabalho aqui em Santa Catarina, lá em Faxinal dos Guedes. Eu gosto muito, rapaz. Os caras começaram a lidar com essa coisa, eles chamam de agricultura regenerativa, né? E o sujeito lá, ele nessa fazenda dele. E é interessante, porque o cara fala assim: não, Wilson, mas você só pensa em agroecologia e agricultura familiar. Claro, se me pergunta se eu tenho um tempo para administrar da minha vida pessoal e profissional. E eu quero dedicar prioritariamente a esses agricultores, sim. Mas eu não tenho problema nenhum, preconceito nenhum. Aliás, eu respeito muito e tenho admiração por quem faz a diferença. O sujeito lá tem uma fazenda de 1.200 hectares. Ele não tem problema nem com seca nem com chuva. A terra dele é uma caixa d'água. E ele mesmo fala: quando tem chuva, encho a caixa d'água. Quando tem seca, vou na caixa d'água, tiro a água e uso. Minha produtividade é de tal ordem que eu só faço uma safra por ano. Eu não faço safrinha nem planto duas vezes, porque eu não gasto, né? O meu custo já é reduzido esse caso, por exemplo, os caras tiveram que fazer equipamento, eles têm uma outra lógica que é muito interessante. E o que eles fizeram? Eles foram numa floresta e ficaram lá assuntando a floresta. Pegaram os princípios da floresta e foram tentar adaptar lá na monocultura. Por incrível que pareça. E aí o cara falou: olha, são já 10 anos de batalha, trabalha pra caramba, é cheio de desafios, o ceticismo é muito grande, né? Eles começaram a fazer uma coisa de não fazer financiamento em banco, então é uma outra realidade. Ou seja, é possível fazer as coisas, né? Até tem gente aí que critica, falou: rapaz, você está defendendo esse negócio, essas propriedades grandes? Eu falei: não, não se trata disso. Agora, eu tenho dito, é um ganho para a sociedade e para o planeta esses caras mudar esses paradigmas de produção. Já é um ganho. Aí a questão agrária, que é um problema secular no Brasil, vamos discutir também, não tem problema. Agora, não pode também, como diz o outro, jogar o nenezinho e a água do banho fora. Esses caras no Mato Grosso lá, já tem algumas experiências no Mato Grosso, em Goiás, aqui no Paraná mesmo tem coisa interessante. Esse plantio direto, que foi desenvolvido aqui em Rolândia, Ponta Grossa, deu um avanço significativo. Esse pessoal de Santa Catarina, de Faxinal dos Guedes, eles estão fazendo um plantio direto mais avançado, bem mais avançado. Acho que seria 3.0, 4.0, né? Agora, é um problema, rapaz, cultural. É um problema cultural, é um negócio odioso. Tem uma coisa aí que é danada. E você sabe, Magela, para falar em coisa associando com a universidade, às vezes fico preocupado, que essa coisa de ódio aí tá dentro das universidades também, viu? Você vê cada coisa aí, rapaz, que você fica chateado. Digo, mas, homem de Deus, o homem tem doutorado, fala 4, 5 línguas, publicou livro e tá. Mas que isso? São umas posturas horrorosas, né? Então, tem um problema aí que nós vamos ter que. É desafiador. Porque eu acho incrível, incrível, eu acho uma burrice essa AproSoja que tem aí, essa frente parlamentar agropecuária. É de uma burrice esses caras querer licenciamento para quebrar galho. Eu acho que existem problemas, sim, por exemplo, esses órgãos ambientais foram todos descaracterizados, perderam muitos funcionários, não contrata, não qualifica direito, não melhora, às vezes, a burocracia, né? Com tanta tecnologia que você tem. E aí esse retrocesso também, se a gente vai pegar uma licença lá, demora um ano e meio. Isso tem que ser visto, sim, pelo poder público. Existe uma ineficiência, sabe, do setor público, e isso é urgente. Por outro lado, eu também vejo. Você vê esses governadores aqui do Paraná nos últimos anos aí, os caras é reacionários, rapaz. Eles têm essa preocupação só de cabalar os votos, né, que é a lógica deles, e não se preocupam, só mentem, né?
porque essa coisa também de mídia, de marketing, o Estado tal é o mais sustentável, o outro é mais sustentável, não sei o que e tal. Então, eu lamento isso, a gente precisa trabalhar. Eu tenho aqui na escola um grupo que nós criamos, eles apelidaram de Impulso Agro. Eu achei interessante, entrei como criador, facilitador desse grupo, né? E a ideia é exatamente essa. Vamos pegar, por exemplo, um tipo de agricultura que você pode fazer aí, né, com bioinsumos, e vamos ver para ver se tem mercado de trabalho, tem como trabalhar, tem perspectiva, né? Então, nós temos conversado um pouco sobre isso, energias renováveis e outros temas aí para tentar dar uma contribuição, assim, local, mínima que seja, né? Mas é uma indignação, e é uma burrice, é uma coisa, essa elite brasileira é o que tem de pior, não é possível, sabe? É inacreditável. Mas é o desafio. Ainda assim, é muito bom ser brasileiro, né? Você deve concordar comigo. Wilson, pensando em segurança alimentar e no futuro da humanidade, quer dizer, a expectativa é que a gente chegue a 10 bilhões de pessoas até 2050, você acha que é possível alimentar todo esse povo sem agrotóxicos ou com mínimo de agrotóxicos, sem clonagem, sem transgênicos, dentro de uma agricultura mais familiar, diríamos, ecológica, né, ou ambientalmente correta? Você acha que é possível esse futuro? Magela, deixa eu falar uma coisa para você. Mais do que achar, eu tenho convicção que é possível. Tá? Basta que a gente se dedique a isso. Você vê, agora que estão saindo alguns editais que facilitam pesquisa, estímulo, incentivo à produção agroecológica. Mas tudo tem sido muito difícil. Se você pegar um pouco desse dinheiro, você vê esse dinheiro que é disponibilizado por esse agronegócio tradicional, convencional, é uma brutalidade aí, quase 500 milhões entre custeio e investimentos, né, por ano. Então, na medida que você tivesse essa alavanca, né, você seria muito mais fácil. E é possível, sim, é possível você fazer. Aliás, você quer saber? Eu vejo a possibilidade de você ter essa agricultura convencional e ter essa agricultura aí que produz alimento, a agricultura familiar. Eu acho que isso é possível, é muito viável, né? Agora, você vê, é contraditório. Você pega um país que tem que ter um Ministério da Agricultura para cuidar dos grandes, né? E o MDA para cuidar dos pequenos. Que se você não fizer isso, você não consegue tirar os caras do lugar, né? Então, você vê, esses programas aí parecem uma brincadeira, mas você vê, o pequeno agricultor, o agricultor familiar fornecer para escolas, para hospitais, já faz uma diferença brutal, né? Então, eu vejo, sim, essa possibilidade. E eu não sou um sujeito sectário, sabe? Eu me acho até um pouquinho radical, mas radical no sentido de ser de raiz, de mais de aprofundar, não essa coisa de que o meu é bom, o seu não vale nada, né? Eu não sou sectário. Eu acho que tem que ter lá, tem uma necessidade. O que você não pode é fazer o seguinte: nós vamos começar com veneno, depois, se der tempo, vamos fazer o resto. Não é, nós precisamos resgatar isso, né? Eu sou de um tempo que eles pegaram a escola de agronomia e seccionaram. A gente estudava o quê? Na minha formação era veneno, a adubação química e a mecanização, que é aquele projeto do Delfim Neto, né, que ele trouxe dos 60 ali e 70 para substituir a agricultura e levar a fazer que houve um grande êxodo rural na época, né? Mas eu acho que nós já avançamos muito, nós temos muita coisa, muito conhecimento aí disponível e oportunidade para gerar conhecimento, então eu vejo sim. Até porque, deixa eu te falar uma coisa, você sabe, tanto quanto eu ou mais, que não falta, a fome não é por falta de alimento, falta de comida. Você tem comida para danar aí sobrando, que o sujeito não tem a renda, entendeu? Daí a importância desses programas sociais aí, Bolsa Família e tal, que eu vejo assim também, eu acho que tem que ter isso daí e a gente tem que comemorar quando o cara sai do Bolsa Família, para que haja independência, né? Você precisa levar a sério. Só que esses programas, eles não podem funcionar um governo, depois termina no outro e tal. Isso tem que ter continuidade de longo prazo. A gente tinha que compreender, né, isso. Tem que ter um projeto de nação, um projeto político de nação. Então, um pouco por aí que eu vejo. Wilson, vamos falar agora um pouco do ICMS ecológico, né? Fala um pouco para a gente de onde veio essa ideia, em que momento você percebeu que era importante trazer a variável econômica para a conservação? Magela, é o seguinte, eu tive então lá uma decepção na escola, eu me virei, trabalhei na iniciativa privada, fui bem sucedido um pouquinho, negócio de mexer com fazenda particular, na extensão rural foi uma delícia,
muito bom trabalhar lá. E aí entrei no órgão ambiental. No órgão ambiental eu tomei um choque danado, ali por volta de 83, por aí, que foi o seguinte, rapaz. Cheguei lá, eu tinha acho que uns 24 anos, uma coisa assim, rapaz ainda, 24, por aí. E 24, 25. E aí eu comecei a ver o jeito de trabalhar. E de repente, um certo dia, eu vi uma mulher com 4 crianças. Comecei a trabalhar no litoral do Paraná, aqui em Morretes, que é uma cidade que eu frequento até hoje, gosto muito. Até estou fazendo uma RPPN lá, numa área que eu tenho lá, estou transformando. Ajeitei as coisas de regularização e estou fazendo. E vi uma mulher, rapaz, e ela chegou no escritório e falou: escuta, eu precisava de uma autorização para desmatar um negócio ali, porque o meu marido foi embora, não sei o que e tal. Bom, aí eu conversei com a moça que era secretária e falei: escuta, e como é que é isso? Não, essa mulher vem sempre aí, vem pedir e tal. E daí eu falo: eu fico com dó dela. Eu falo: não pode. Né? Aí às vezes até dou meu lanche para ela. Então, aquilo, rapaz, aquilo me foi um soco no estômago. Eu falei: peraí, vamos conversar para ver. E eu comecei a ficar indignado com o óbvio, né? Ou seja, uma ação pública com aqueles caras grandes lá, eu via negócio de marina, fazer marina. Eu era chefe regional, cuidava de todo o litoral, de Guaraqueçaba até lá na divisa com Santa Catarina. É negócio de marina, não sei o quê, isso passa. Essa Ilha do Mel, acabaram com a Ilha do Mel lá aqui, né, que é importante para nós, né, aqui no Paraná e tal. E eu fui ficando meio indignado com esse negócio. Mas a gente não tinha clareza, não tinha um acúmulo nenhum, ficava só indignado, conversando entre nós. E, inclusive, houve um episódio, se me permite só contar rapidamente, foi bem interessante aqui. Você deve ter ouvido falar do Parque Nacional do Superagui, já. Sim, Esse claro. parque, né? Claro, eu vi. Então, Depois eu vou te contar claro. uma história a respeito. Então, essa área é uma ilha, né? E ela estava sendo grilada por uma empresa, né? Para fazer resort, sei lá o quê. E aí todo mundo falava: olha, os grandes fazem o que querem, nós pequenos. Então eu me desiludi, sabe, desse negócio. Eu até me lembro um dia que eu fui numa ilha, numa comunidade de São Paulo, o Ariri, ali perto da Ilha do Cardoso, lá. Naquele tempo tinha já lá esse telefone da Telesp, né? E eu liguei, era um domingo, eu liguei a cobrar para o meu chefe em Curitiba. Eu falei: olha, eu estou indo embora. Eu não vou ficar nesse lugar aqui, não, onde ficam grilando terra. Eles traziam búfalo e jogavam lá, né? Não tem problema o búfalo, mas qualquer animal com fome, ele fica, né? Vai comer a mandioca do pessoal e pisoteia enfim, cria confusão. Eu falei: olha, isso aqui... E aí nós resolvemos enfrentar esse caso lá. Enfrentar, e foi uma barra pesada, eu sofri muito, né, com problema respondendo processo, Polícia Federal, Polícia Civil e tal, mas de qualquer maneira, conseguiu se reverter e transformar isso depois num parque, né, que é o Parque Nacional. Isso foi interessante, e eu tenho isso aí no meu currículo, se é para dizer assim, como um momento bem importante da minha vida, sabe assim. Eu acho que eu não tinha muita dimensão também do perigo. E aquele tempo, claro, tinha respaldo, tinha um governador respaldou, todo mundo aqui. Acho que se fosse hoje estava morto, né? Uma conjuntura diferente que esses caras aí. Então foi interessante que muita gente se enquadrou, né? Mas eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Nós precisávamos inventar um jeito de trabalhar essa questão ambiental antes que o desmatamento aconteça. Eu fiquei com essa indignação, com esse negócio. Fiquei muito mal com isso. Eu me lembro uma vez que a mocinha do nosso administrativo falou: isso, nós estamos com pouco dinheiro para fiscalizar. E eu falei: mas e daí? O que pede mais? Ela falou: não, mas que tem que ter multa. Eu falei: uai, mas então tá. Eu falei: mas escuta, então você não é uma indústria de multa, o que é? Piorou, né? Bom, mas aí, para encurtar a história, subi para Curitiba depois, teve lá uma mudança aqui no negócio aí da instituição, eu subi. A minha sorte é que me salvou, que eu encontrei uns colegas aí em Curitiba que pensavam igual, falaram: rapaz, é uma tristeza danada, tá tudo errado e tal, né? Então nós começamos a pensar. Me lembro uma vez que nós sentamos num bar e começamos a pensar um projeto chamado Mesa Verde. O que é Mesa Verde? É um lugar para sentar e negociar a conservação antes da coisa acontecer, o desmatamento, porque depois que acontece, notifica, dá desconto de 90%, vai replantar, mas não fica bom, não sei o que e tal. Bom, você dá para você enxergar que hoje isso é outra realidade, né? Você tem pagamentos para serviços ambientais, não sai do lugar, mas tem aí, né? Algumas experiências já aconteceram, aí, enfim. Então, foi a partir disso daí, eu fiquei muito incomodado com isso, e aconteceu aqui no Paraná, em 86, teve uma resolução do CONAMA, que é bem interessante, regulamentava a lei de 81, bastante coisa da lei de 81, do Política Nacional de Meio Ambiente, muito interessante,
E acho que muito atual, muita coisa nessa lei de 81 até hoje. Aliás, estranhamente, né, com o advento do neoliberalismo, você ter essa legislação no Brasil. Mas é aquela coisa, coincide com essa época que o pessoal ainda não, desses setores econômicos, não estavam, dizia que nós éramos bicho grilo, né? Aí eu peguei e vi o seguinte, foram regulamentadas as APAs, algumas APAs. E o Curitiba tem uma característica, Curitiba não tem água para beber, o curitibano não tem água para beber. Então ele depende dos municípios circunvizinhos da região metropolitana, né? Então houve a necessidade de você fazer uma regulamentação do uso do solo na região metropolitana de Curitiba. Sendo assim, os prefeitos começaram a ficar apavorados ali por volta de 87, procurar a Assembleia Legislativa e pedir, olha, nós queremos uma compensação, porque nós estamos tendo restrição do uso do solo, para que o curitibano beba água, né? Se não tiver isso daqui, ele não vai beber. Então se discutiu muita coisa, para cá, para lá, como é que vai fazer para ter dinheiro e tal. Em 88, na Constituição Federal, houve uma alteração, porque antes de 88, esse ICMS chamava ICM, ele não tinha o S, né? O S veio depois de 88, porque aumentou a base da geração tributária, né? Então não houve milagre nenhum. Como aumentou o dinheiro, a própria Constituição previu o seguinte, o município recebia 20% do ICM e o Estado ficava com 80%. A partir da Constituição de 88, a partir de 89, o município ia receber 25% do ICMS, e o município ficar com 75%, né? Então foi nesse espacinho que a gente conseguiu vislumbrar essa possibilidade de criar um mecanismo indutor, né, que induzia o município ao invés de ficar contra, eles passaram a ser um advogado da questão ambiental, né? Inicialmente, a ideia era em relação aos mananciais de abastecimento, mas aconteceu uma coincidência muito interessante que o relator não sei se dá tempo de contar essas coisas aí. Fica à vontade, fica à vontade. Temos aí Então, você veja que bem, determina. tinha um relator da coincidência, um relator da Magela, da Constituinte Estadual, que era da região do Parque Nacional do Iguaçu, sabe? E aí ele reclamava muito daquele negócio da Estrada do Colono, também você deve ter ouvido falar, tem problema e tal, não sei o quê. Então foi possível conversar com ele na época, a ideia, na verdade, foi assim, que chamou a atenção desses 5%, foi um rapaz, Edson, que era do BADEP, um banco do Estado do Desenvolvimento, não tem mais esse banco aqui no Paraná, foi ele que chamou a atenção, né? E aí, o que aconteceu? Esses 5%, esse deputado, ele falou assim, escuta, aí aquele problema meu lá, né, do parque, que os municípios têm que viajar muito agora. Alguém falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma compensação também para esse. Aí ele, muito esperto, o cara falou, pois é, mas fazer a compensação. O município que eu mais tenho voto lá, ele não integra o parque. E aí já foi emendado. Não, mas é influenciado pelo parque. Tanto que é ridículo. Se você pegar a Constituição do Paraná, inciso 1º do artigo 132, está dito lá, unidade de conservação ambiental e que sejam, para receber, que sejam diretamente influenciados por ela. Então você vê, passados os anos, tem o conceito em zona buffer, entorno, não sei o que e tal. Mas era uma coisa tudo meio ingênua, assim. O fato é que o cara se convenceu e passou na Constituinte do Paraná esses 5% lá, sabe? Para ter 2,5% para os municípios que têm que cuidar da água para o município vizinho e 2,5% para os municípios que têm unidades de conservação, né? Então, eu me dediquei a trabalhar essa parte relativa à biodiversidade, né? Tem outros colegas aí maravilhosos, como a Mariana, o João Samek, o Juarez Cordeiro, outros colegas aqui. Aliás, na verdade, dá a impressão assim que fui eu que fiz. Não, eu acho que tem o seguinte, se eu tiver algum mérito, é primeiro que eu sou um cara teimoso, entendeu? Todo mundo dizia que não dá. Então, me dê 24 horas, nós vamos achar uma saída. Mas, na verdade, a saída sempre era a seguinte, nós conseguimos compor uma equipe com gente do interior. Então, tem as 20 regionais, e eu sempre tive muito isso, porque eu sou do interior, assim, né, desse jeito. Então, eu sempre tive muito respeito pelos meus colegas. Jamais, assim, na minha vida de técnico, desqualifiquei, desconsiderei um parecer do meu colega do interior. No máximo que eu fazia é pegar um telefone e dialogar com ele. Mas eu dizia, mesmo que esteja errado, se tiver errado, a gente assume o erro, né? E tinha muita gente que tinha medo, porque era negócio de dinheiro para prefeitura, para município. Falei, faz o seguinte, não se preocupe, você faça assim, você anota 3 razões pela qual você disse sim,
ou 3 razões pela qual você disse não, né? E começamos a aprender, por exemplo, existe uma arrogância, né? O biólogo, o agrônomo da capital, em relação ao cara do interior, falou, rapaz, lá no interior, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Moarama, lá tem biólogo também, lá tem geógrafo. Vai lá e conversa com o cara. Você acha que ele não sabe nada? Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Sabia que ele mora lá? Pois é, se ele mora lá, ele conhece porque ele mora lá. É que nem um agricultor. O cara mora lá 30 anos naquele sítio. Você é agrônomo, vai chegar lá. Bom dia, seu fulano. Isso aqui tá errado. Não... Rapaz, pelo amor de Deus. Chega lá, fala um bom dia para ele, pede licença. Ouça muito. De preferência, não fala nada, vai aprendendo das coisas. Então, falei muito com o pessoal. Isso é interessante, eu faço questão de registrar, porque eu tenho orgulho disso também, sabe? Que eu fui muito feliz, né, nessas coisas assim. E então foi uma coisa construída, foi uma coisa tecida. E isso deu força para a gente fazer o enfrentamento, né? Porque o que aconteceu? No começo éramos só nós do Paraná. Aí a gente é um estado politicamente relativamente fraco, né? Hoje é uma bagunça, ninguém sabe direito, tem um monte de coisa. Mas a gente precisava ver assim, tinha que ser o estado de São Paulo, entendeu? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, esses estados, Pernambuco, entrar também, porque a gente sofria pressão, inclusive. Eu me lembro que eu fui em Minas, lá, uma época, falar disso aí, os caras quase me puseram para correr lá, rapaz. E olha que os meninos eram gente boa e tal, mas eles queriam dizer que não, que não, que não, né? E aconteceu lá, inclusive, uma boa parte desses ICMS ecológicos feitos depois do Paraná são melhores. Você tem legislações muito melhores aí, inclusive lá no Tocantins, uma legislação bem interessante, né? Hoje eu estou já afastado um pouquinho desse dia a dia, né? De pulsar no dia a dia. Mas são muitas coisas interessantes, né? E aí surgiu essa possibilidade e começam a aparecer problemas, né? Um dos maiores problemas que a gente tinha era a questão do gasto do dinheiro do ICMS ecológico. Chega na prefeitura e como é que faz? Então, todo mundo questiona isso. Eu lembro que eu falava assim, eu atendia um jornalista. Aí eu contava do projeto, o jornalista falava assim, nossa, mas que bacana esse troço aí. Me diga uma coisa, como é que o município gasta o dinheiro? Aí eu ficava quieto assim, e era aquela decepção, dependendo do que eu. Porque eu estava falando a verdade, né? E aí ele falava: não, mas então, veja, porque existe uma característica no federalismo fiscal brasileiro, que é de um ente federado passar o dinheiro para o outro sem que aquele que recebe perca a autonomia político-administrativa, né? Em especial relacionado ao município, porque na Constituição de 88, o ente federado do município ele ficou muito forte. E eu, ao estudar isso, eu percebi que era uma luta que vinha dos anos 50. Os caras queriam essa autodeterminação local e tal. Aliás, uma vez eu lá no IBAN, no Rio de Janeiro, conversei com um municipalista desse antigo, um baiano, e eu conversando, e naquela animação, a gente é mais novo, né? Fala um pouco mais do que devia. Ele falou assim para mim, falou, rapaz, o negócio é o seguinte, nós lutamos muito por essa coisa aí que aconteceu na Constituição de 88. Nossa expectativa é que vocês, mais novos, lutem pela democratização do Estado local, entendeu? Porque é isso que é fundamental. Então, eu percebi isso, eu aprendi isso. Nós fizemos um monte de mecanismo, Magé, para ver essa coisa do gasto público. Eu estou para te dizer que esse dinheiro do ICMS ecológico talvez seja o mais fiscalizado que tem aí. E eu descobri que o problema não é como se gasta esse dinheiro do ICMS ecológico. Eu até tenho episódios que eu presenciei, né? Posso contar rapidamente. Eu tenho uma reunião com 80 prefeituras, alguns prefeitos, o secretário de Meio Ambiente. Tinha um prefeito que eu gostava muito, sabe? E ele era um japonês. E eu, aqui, nós somos criados com japonês, aqui no Paraná, muito japonês. E a gente tinha aquela coisa, o japonês é a última palavra. E são mesmo, são bons, são queridos, trabalhadores, honestos. Mas, de repente, no meio da conversa, eu pedindo para eles, olha, vamos gastar dinheiro, prestar conta do dinheiro e tal, porque nós estamos sofrendo muita pressão na Assembleia para mudar a lei. Esse japonês levanta e disse o seguinte, olha, eu não sei por que tanta, assim, preocupação com 5%, se os outros 95%, ninguém fala nada. Aí, aqui, rapaz, isso aí para mim foi outra pancada no estômago. Eu me lembro que eu não tinha carro, eu andava de ônibus, né? Aquele dia eu fui para casa a pé, sabe? Fui para casa a pé e falei, meu Deus, o que será que está acontecendo? E aí caiu minha ficha. Eu falei, o problema é o que o homem falou no Rio de Janeiro. Democratizar o espaço local, fiscalizar a transparência, não é um problema desses 5%, é de como se gasta o dinheiro todo, né? Nós ainda assim conseguimos fazer alguns milagres aí, que é o seguinte, ó. Acho que uma das coisas bem interessantes foi, na metodologia de cálculo, que a gente tinha uma oportunidade de trabalhar, né? Porque isso é interessante, ficou o órgão ambiental com uma oportunidade discricionária de definir
os critérios técnicos administrativos. Então, nós criamos uma espécie de gabarito vertical. Então, vale muito mais a qualidade da unidade de conservação, lá do espaço, do que só você ter a terra, entendeu? Então, você pode ter lá 1 hectare de terra, no caso de parques municipais, acho que funciona assim até hoje, até 30 de dinheiro. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que regularizar a área, você tem que planejar, né? E você tem que fazer a manutenção, tem que ter o plano de manejo direitinho e tal, e poder avançar. E então a nossa lida foi, o 95% do nosso serviço sempre foi esse, de tentar implementar unidade de conservação. Porque esse é o nosso grande problema, né? Os caras criam daí, e no dia da árvore lá, Semana do Meio Ambiente, e depois abandonam, não tem compromisso, né? Aliás, esse é um outro problema também. Não existe milagre, sabe? Você pode ter políticas públicas meio por acaso, que é um pouco o que eu vejo, essa coisa do ICMS ecológico, embora eu acho que tem um aprendizado muito grande, além dos resultados objetivos dessa ferramenta, tem um aprendizado institucional muito grande, sabe? Mostrando que existe possibilidade da gente repensar as políticas públicas. Mas você não tem como não tem milagre. O ICMS ecológico ele é um instrumento meio. O final é você ter um sistema adequado de unidades de conservação. Então, se você não tem vontade política, disposição política, né, para você implantar um sistema de unidade de conservação, ajuda o ICMS ecológico, mas você não tira ele, você não extrai dele o máximo que você pode, né? Então, é um pouco por aí, sabe, que as coisas foram acontecendo. Tivemos alguns sucessos, sim. O caso da RPPN aqui no Paraná foi muito interessante. Os parques municipais, esses estados que entraram depois também ajudaram muito, nos ensinaram, né? Eu trabalho sempre assim, eu gosto de trabalhar com um eixo de política pública. Primeiro, a educação, né? Entendeu? E dentro da educação, essa coisa da informação. Segundo, é a questão da criação de condições objetivas, assim, né? Materiais, financeiras, para uma ação proativa do agente social, do agente econômico, essa coisa do incentivo, pagamentos. E, em terceiro lugar, eu coloco o comando e controle, que precisa. Né? Então, conversa com o sujeito. Fulano, vamos fazer a coisa bem feita? Vamos. Então, tá bom. Fulano, vamos fazer a coisa bem feita? Não, seu moço, eu não posso fazer que eu sou pobre. E é uma realidade. Bom, então nós vamos ter um portfólio de instrumentos para você ser alavancado. Aí, senhor Fulano, me diz uma coisa, sabe que tem que melhorar? Sei. E agora? O senhor acionou lá o mecanismo? Sim. E o senhor vai fazer bem feito? Não. Então, multa, entendeu? Eu brinco às vezes assim, que prosa, cenoura e cacete. Pouco assim, faço uma brincadeira, às vezes assim, brinco na aula para conversar com os caras, né? E então é por aí. Né? Agora eu vejo, tem essa legislação federal aprovada, acho que a COP agora, por menos que ela, COP 30 aí, menos que possa refletir alguma coisa nessa linha de serviços ambientais vai acontecer, eu acho que vai acontecer alguma coisa via esses fundos, via poder público, embora, por exemplo, nós estamos com um problema fiscal no Brasil hoje, está muito difícil isso, né? As empresas privadas, elas ficam em cima do muro ainda, pelo que eu vejo. Você tem um ou outro, como o Boticário, que usa como marketing, né? Mas você tem empresas aí que já tentaram acionar alguma coisa de pagar um serviço ambiental, mas ainda não tem estímulo, não tem... Enfim, a gente tem que... É um desafio, isso aí é uma agenda complexa, está aí, né? Para a gente ver. Por fim, queria comentar sobre o ICMS ecológico, Magela, não sei se o tempo ainda dá, que Vontade, Hã? pode ficar à vontade, o tempo é seu. Veja, uma coisa que eu achei interessante, que foi bacana, que foi uma pegada o ano passado, né? Foi o ano passado ou retrasado, foi a coisa do IBS, né? Entendeu? Então houve a reforma tributária, aí na Câmara não passou o ICMS ecológico, perdemos, né? Aí tal. Mas aí no Senado foi interessante, porque inclusive o relator da reforma tributária no Senado, ele foi governador do Amazonas, Eduardo Braga, e ele tinha um conhecimento desse assunto, sabe? Uma vez até tive a oportunidade de conversar com ele, porque tinha um pessoal lá do Amazonas que queria muito isso e tal, aí me puseram em contato com ele, arrumaram um jeito lá, e ele é um rapaz, eu achei interessante, ele contou assim, que ele tinha dificuldades políticas, de implantar um mecanismo desse lá e tal. Enfim, mas o fato é que ele tinha conhecimento. Não foi por causa da minha fala com ele, não. Ele tinha, assim, ele acho que é um cara que sempre lidou um pouco com esse negócio de tributarismo, tributação e tal.
E aí houve uma pressão de vários estados, alguns senadores, um senador aqui do Paraná também, a gente subsidiou bastante ele, né? E eles foram lá e conseguiram constitucionalizar esses 5% aí do ICMS ecológico, que vai chamar IBS ecológico. Eu acho que houve um probleminha lá nesse dispositivo que entrou para a Constituição, que a gente queria que deixasse um pouquinho mais preciso o encaminhamento de como critérios para você usar, né? Mas você sabe, política é danado, né? Como diz o caba no interior, o mais bobo voa. Né? Então eles deixaram um troço genérico que dá para interpretar várias coisas e tal. De qualquer maneira, como tudo é batalha, tudo é desafio, eu falei aqui no Paraná, falei, olha, tem um modelo aqui, vai dar um ruim aí, vai ter gente. Agora tem que estar preparado para o debate. Vamos preparar para o debate, debater com as pessoas, esclarecer, ir à imprensa, fazer audiência pública, né? Mas eu acho que foi interessante, que foi uma conquista, sabe? Uma conquista importante da sociedade brasileira. E agora ficou. Até tem um pessoal que andou escrevendo esses dias, não sei se foi no Estadão, na Folha, que federalizou o ICMS. Não, não federalizou, não. Na Constituição ficou um dispositivo dizendo o seguinte, que os estados vão regulamentar isso. Então, na medida que os estados vão regulamentar em lei estadual, a gente tem uma oportunidade, desafiador, né? Mas a gente tem uma oportunidade de fazer um debate mais regional, né? Que possa atender melhor as necessidades que a gente tem. Um estado é diferente do outro, né? Então, é por aí que a coisa... Wilson, eu queria a sua análise também. Você sabe que eu frequento e estudo Guaraqueçaba desde 1998, né? Opa! Uhum. Então, eu tenho levado grupos lá, eu tenho um curso de campo que já tem 24 anos lá, e esse é Opa! todo janeiro de cada ano. A gente vai agora, em janeiro, tem a 33ª edição. E esse curso de campo tem gente do Brasil inteiro e frequentemente vem gente de outros países também. Nós passamos uma semana imersos em Guaraqueçaba, conhecendo e estudando toda aquela região. E, além disso, eu faço minha pesquisa lá com o retorno dos Guarás também, eu venho acompanhando o retorno dos Guarás há muito tempo. E Guaraqueçaba, ele é muito rico porque nos permite uma reflexão sobre esse desafio, que é, por um lado, ter uma biodiversidade fascinante, uma paisagem maravilhosa, né? Aliás, chama a atenção muito das pessoas, né? Porque todo mundo pensa no Paraná como um estado que é uma fazenda enorme, né? Só a agricultura, e de repente chega lá e vê uma mini Amazônia em todos os seus aspectos, né? E a gente sempre abre no nosso curso possibilidade de pessoas de Guaraqueçaba participarem também, e todo mundo se surpreende quando eu mostro os números do ICMS ecológico e como isso impacta o município. Quer dizer, você sabe, né, que lá não é uma região de consenso, muito pelo contrário, é uma região de conflitos, né, onde muitos acham que a pobreza da cidade tem a ver com a existência das unidades de conservação, mas os números mostram que é exatamente o contrário, né? Sem as unidades de conservação seria ainda um ambiente muito pobre, né? Primeiro eu queria te perguntar por que você acha que Guaraqueçaba sobrou aquele pedaço sem ser explorado no Paraná? E segundo, como você vê de fato assim, esse desafio entre garantir a proteção daquela área, mas também possibilitar o desenvolvimento econômico para grande parcela da população que realmente tem grandes dificuldades? Ô, Magela, a hipótese que eu tenho é a seguinte: eu não desmanchar aquilo tudo lá, primeiro porque não tinha viabilidade econômica, né? A maioria das florestas, uma boa parte das florestas são secundárias, ou seja, as madeiras lá, as serrarias tiraram e tal, né? Então, você tem aquela coisa da estrada também, que dificulta um pouco essa gente, né? E há um problema também lá, que é um problema legal, de problema de estrutura fundiária, né? Eu em Guaraqueçaba, por exemplo, já cheguei a ver assim 3 matrículas, uma em cima da outra, e um quarto pulseiro, entendeu? Então lá tem não sei quem lá, o Lupion, o Ney Braga, não sei quem, eles titularam para os compadres, para as comadres e tal, essas coisas de antigamente ali, né? E ficou esse imbróglio lá. Você sabe que lá em Guaraqueçaba, até hoje nós temos um problema de divisa com São Paulo, que não está bem certinho. Uma vez eu lembro que o Montoro e o Zé Richa, eles foram tentar resolver esse negócio, mas eu acho que lá pelas tantas, eles falaram, larga esse troço para lá, né?
Mas tinha informação de que você tinha, às vezes, fazenda registrada em estado de São Paulo, num cartório de registro, também no Paraná e tal. Então ficou essa coisa assim, sabe? E ao longo desses anos o Paraná ele foi, porque é muito recente. Você viu, o Paraná é um estado, né, tem aí, o Paranaguá tem 400 e poucos anos, mas se você pega aqui o Paraná, dentro, norte do Paraná, oeste do Paraná, é recente. Então os caras vinham aí, os gaúchos, os catarinenses, os paulistas, mineiros, foram tomando conta do pedaço ali e se virando, né? Ali embaixo era mais os italianos que chegavam e foram subindo para Curitiba. E foi ficando aquele pessoal dali, que é aquela gente lá mesmo, do Caiçara lá, e que consegue enfrentar aquilo, né? Aquelas dificuldades todas lá, né? Então eu acho que é um pouco por aí. Teve esse apelo ambientalista também, de uns 30, 35 anos para cá, né? E eu acho o seguinte: nós temos uma incapacidade institucional muito grande de trabalhar essa coisa da vocação, sabe? De você reeducar a economia local. Nós tínhamos que sentar para conversar e dizer assim, o que acontece. Eu vejo o Sebrae tentar fazer umas coisas aí, até tem umas ou outras que eu não vejo, não acho tão interessante, um jeito de tocar, mas pelo menos umas cutucação eles têm feito aí, sabe? E a gente tinha que conversar sobre isso. Você sabe que eu acompanhei uma experiência ali no Rio Paraná, de um município, que o município é interessante, ele teve 18 anos de ciclo econômico. Olha que loucura. Que você chegou, desmatou, aí plantou café, aí acabou o café, e virou fazenda de boi. Aí a fazenda de boi, você manda todos os empregados embora, fica só com um para cuidar dos boi. E aquilo é pobreza. Uma cidade quietinha, feia, né? O pessoal envelhecido, a juventude vai embora e tal. E teve um prefeito lá que ele pegou esse negócio do ICMS ecológico, ele falou, rapaz, eu vou dar uma mexida nisso. E eu achei interessante uma ideia dele, porque ele falou, por que o paranaense vai pescar em Coxim e não pesca no Rio Paraná, né? E aí ele fez as reflexões dele lá, foi atrás desse, acho que Senac, fez uns cursos, melhorar esse negócio de servir pastel com Coca-Cola, ajeitar, porque entrou o dinheiro do ICMS ecológico, né? E até uma coisa de café orgânico começou a fazer. O fato é que ele começou a mexer o doce, e a ideia era essa, acho que tem até dissertação de mestrado, coisa desse município lá. E eu achei muito interessante, sabe, de tentar você reeducar economicamente, mostrar e levantar a autoestima da comunidade, né? Eu me lembro uma vez, conversei com uma senhora lá, que ela tinha sido costureira. E aí, como acabou esse negócio, vem tudo da China e tal, mas aí, de repente, ela começou a fazer umas coisinhas de motivos ecológicos e tal. E o sujeito fala assim, mas é pouquinho dinheiro. Mas olha, é pouquinho dinheiro, mas ele dá um impacto, sabe, nessas comunidades. É um dinheirinho, compra um remédio, junta o mês inteiro, vai na cidade, compra uma outra cidade, compra uma coisa e tal. Então, eu achei muito interessante. Qual é o problema disso aí? O problema é essas coisas locais de descontinuidade, entendeu? Então, hoje, claro, a cidade está melhor, inclusive os prefeitos se preocuparam, fizeram até uma prefeitura nova, né, para ter mais conforto para o prefeito e tal. Bom, mas dá para fazer. A gente tinha que conversar sobre esse tipo de coisa. É que o Brasil é um naviozão, ele vai indo e vai se virando aí. Melhorou muito, né? O Brasil melhorou muito. Da minha infância para cá, tá louco. Hoje a gente tem esperança. Eu sou de um tempo que eu estudei agronomia na faculdade que era paga e era pública. Uma dificuldade, eu não conseguia avalista para a Caixa Econômica. Eu estudei com esse, antigamente chamava crédito educativo, hoje é FIES, né? Estudei com esse negócio da Caixa Econômica. Uma dificuldade para achar um avalista e tal. Então, hoje já é um pouco diferente, né? Você tem esses institutos federais, são maravilhosos. Eu nunca vi. Eu tenho uma filha que dá aula em Goiás, no norte de Goiás, numa cidade pequenininha, rapaz. Ela trabalha com quilombolas lá, e ela é socióloga e dá aula lá. Você vai lá ver uma beleza, um impacto que dá na comunidade, na região. Eu acho maravilhoso, admiro muito, né? Então, melhorou, sabe? Agora, para mim é isso, a gente tinha que ter essa coisa de planejamento. Eu acho que também foi abandonado muito nos estados esses órgãos de planejamento, sabe? Eu me lembro que há uns anos atrás você tinha, aqui no Paraná tinha o IPARS, que ainda tem hoje. Hoje deve ser uma birosquinha que ele fica ali. Rapaz, mas tinha uma quantidade de gente que ajudava a pensar o Estado e tal, que era muito interessante, né? E a gente precisa ser picado por essa vontade de querer mudar, entende? Porque aí é coisa de turismo mesmo. Turismo,
esse tipo de indústria, né, que você tem que fazer lá. Só que aí tem que ver como é que você incorpora a comunidade local, né? Como é que você valoriza, como é que você educa. Porque também esses modelos nossos aí implica assim, a classe média vai lá, essa classe média aí vai lá abrir um restaurante. Não é mal, né? Agora, a gente tinha que ter uma política, tinha que ter um jeito, tinha que ter uns mecanismos, um processo de comprometimento mais geral, né, que implicasse nessa mudança da cultura econômica local, né? Entendeu? Então, acho que é um pouco por aí que eu vejo. Não sei se... Eu tô aqui em Minas Gerais, né? E eu, em 2017, eu fiz um trabalho avaliando o impacto do próprio ICMS ecológico ou de outros mecanismos nos 853 municípios de Minas Gerais. Gerou um livro, chama Áreas Naturais Protegidas e Indicadores Socioeconômicos e tal. Mas você sabe que o resultado, né, quando a gente vai acompanhando o impacto do ICMS ecológico aqui em Minas Gerais, especificamente, nós tivemos um primeiro momento das prefeituras considerarem até praça para aumentar a arrecadação do ICMS ecológico. Depois foi aprimorando e tal. Você acha que no mundo de hoje esse instrumento ele precisa de algum aprimoramento mais específico dentro das realidades que você conhece? Quer dizer, se você fosse reescrever ou reeditar essa ideia, o que você mudaria ou atualizaria nesse mecanismo? Eu acho que sim, né? Tudo tem que passar por processo de aprimoramento, né? Nós aqui até sofremos muito com isso, mas nós tivemos um cuidado aí, viu, Magela, no começo, de peitar essas prefeituras aí. Foi difícil. Você quer ver um problema que você tem? Teve muito aí em Minas. Eu uma vez falei com o pessoal aí, né, que a gente fez uma reunião, era o negócio das APAs municipais, entendeu? Isso. Você tem uma indústria de unidade de conservação municipal que é um absurdo, né? Então, nós, por exemplo, nós criamos aqui um mecanismo que é o Cadastro Estadual de Unidade de Conservação, porque o prefeito ele tem direito dele criar o que ele quiser. Agora, uma coisa é ele criar, outra coisa é entrar no cadastro e valer no ICMS ecológico, entendeu? Porque aquela época, eu lembro que tinha disquete, eram os disquete. Aí saíam os caras aí de Minas mesmo, Minas, Rio de Janeiro, eles vinham aqui no Paraná e fazia essas APA, queria fazer por quilômetro rodado, entendeu? E aí não dá, nós conseguimos peitar isso e foi importante, né? Foi importante esse tipo de coisa. Então, eu acho que precisava ser mais rigoroso, eu seria mais rigoroso um pouco hoje, né? Até porque você vê, qual é o princípio constitucional dessa coisa do dinheiro do ICMS ecológico? Todos os municípios têm direito. Nós fomos questionados, nós enfrentamos essa ADIM, né, ação direta de inconstitucionalidade, e aí nós conseguimos provar o seguinte, que todo mundo tem direito de receber esse dinheiro. Tem um critério que é antecipado. O ano anterior você define o critério. Então eu fiz o seguinte, aparece com o teu parque, tua unidade de conservação, que a gente avalia, mas mesmo assim tem regras, né? E a gente trabalhou também, aí surgiu a coisa da RPPN, que é a área privada, né? E que implicava também ao apoio ao proprietário e tal. Um assunto interessante, assim, talvez por uma outra oportunidade, porque é um aprendizado muito, muito grande essa coisa do privado, viu? Como entrar, como fazer e tal. E aí você diz para ele, mas você tem que fazer, você tem que... Então, todo mundo tem direito, mas tem que ter esse critério, e você conhece ele, o princípio da anterioridade, né? Você quer ver uma outra coisa que eu mudaria também? E que isso aí eu aprendi em Minas, que foi o seguinte, esse negócio de você calcular o ICMS ecológico de um ano para valer para o ano seguinte, que no caso, por exemplo, do valor adicionado fiscal, ou critérios ligados à agricultura, é a média dos 2 anos imediatamente anteriores ao ano de apuração. Isso é um princípio doutrinário justificado, fundamentado no seguinte, se você tiver uma frustração de safra ou um problema econômico no município, você tendo os critérios com 2 anos, média de 2 anos anteriores, ou seja, quase 3 anos, você não quebra o município, porque o ICMS ele é ponderável no orçamento do município, né? Bom, isso é uma realidade para vários critérios, só que no caso, você trata de critérios como ambiental, outros queimadas, que nem tem lá no Tocantins, alguns outros critérios, é diferente. Nós precisamos exatamente o oposto, né?
Eu me lembro que eu conversei com alguns esses autores de livros de finanças públicas, eles são meio conservadores, assim, porque também eles não davam bola para gente, né, assim, muito, eles são... Eu teve um que eu estudei no livro dele e tal, conversei com ele não me dava bola. Lá pela terceira, quarta vez que eu participei de um seminário, aí sim ele veio conversar comigo e tal, entendendo que talvez precisasse a teoria da coisa lá alterar um pouco, né? Mas é tão... Você estuda nessa administração, direito, essas coisas, então leva tempo para mudar. O que teria que mudar? A gente teria que ter um mecanismo de você poder alterar o índice do município durante o exercício civil. Então, por exemplo, o senhor vai provar para mim aqui a unidade de conservação melhorou esse quadrimestre, então o senhor vai ter um deltazinho a mais, vai recalcular para o senhor, entendeu? Então você olhar para frente, porque senão você faz o seguinte, você faz o cálculo no ano anterior, para valer para o seguinte, o cara não faz nada. Aí você vai no outro e fala, não, veja bem, teve um problema, mas agora eu vou melhorar, não sei o que lá e tal, entendeu? Você perde força um pouco do mecanismo da indução, né? Bom, aí o que aqui no Paraná, a nossa Procuradoria-Geral do Estado falou, não, isso não pode, nossa, não pode de jeito nenhum. Aí eu fui um dia, estava em Belo Horizonte, e eu fui falar com uns caras lá da PGE de Minas Gerais, né? E eles me disseram o seguinte: não tem nada a ver. O que você precisa é definir o critério no ano antes. Se você definir o critério que vai ser assim, explica para todo mundo, dá publicidade e pronto. Por exemplo, teve um governador aí em Minas, não sei se era o Azeredo, acho que era, na época dele, que ele fez o negócio do médico da família, entendeu? Então era o seguinte, você colocava o médico da família, no mês seguinte alterava o índice para entrar um pouco de dinheiro para o cara. Então quebraram esse paradigma, sabe? Esse é o tipo da coisa assim que eu batalharia hoje mais para mudar, sabe? Um aprimoramento nesse mecanismo, né? Eu acho que a transparência também precisa melhorar, né? Não só nisso, mas especialmente, eu sempre achei isso, que o ICMS ecológico a gente precisava dar exemplo, sabe, de transparência, colocar tudo na internet, todo mundo, quanto mais gente souber, né? Eu até me lembro que tinha uns casos de colegas meus do interior, Wilson, eu vou chegar lá, como é que eu faço? Eu falei, você faz o seguinte, você junta o promotor público, a ONG, não, essa ONG é aquela moça, ela é da faculdade lá, não sei o quê, eu não aguento ela. Eu falei, cara, aguenta sim. Vai lá, tem alguma coisa errada? Não tem, mas ela é muito chata. Tá bom, vai. Mostra para todo mundo que você puder como é que tá aquilo, né? Inclusive, eu sou favorável a você ter um indicador que você tem o índice do município ali, ó, escrito tudo direitinho o que ele está fazendo e tal, para colocar, expor mesmo o gestor local, sabe? Esse agora tem. Quando eu estava lá ainda fazendo aqueles programas, 15 anos atrás, 15, 20, tinha ainda alguma dificuldade, que às vezes a gente depende desses empresas públicas de fazer software, né? Puta, aí você entra na vez, todo mundo quer, aí a tua vez é daqui 3 anos e meio e tal. Mas hoje não, hoje já é diferente, você pode, dá para fazer coisa assim. Mas caminhar nessa linha, assim, sabe, desse tipo de coisa. E ter clareza o seguinte, não é uma panaceia, né? Não é uma panaceia. Contribui. Eu acho que, por exemplo, uma das contribuições mais importantes desse CMS ecológico foi despertar os estados para ter que criar um sistema estadual de unidade de conservação. Então, isso eu acho que foi um grande passo, isso provocou mesmo, ficava desagradável, eu cheguei a ver, desagradável, o governador de Santa Catarina nem sabia o que era isso, passou uma vergonha um dia, sabe, assim, eu assisti aquilo, fiquei até constrangido, né? Aí depois foram explicar para ele, né, que ele estava com medo de ter que diminuir a alíquota do feijão, não sei do que lá, do troço, o cara não tem nem assessoria para. Então, eu acho que é por aí, sabe? Tem algumas outras coisas do dia a dia também que poderiam estruturar melhor, né? E esse tipo de ferramenta aí, sabe? Mas é interessante, uma experiência bem interessante, assim, brasileira aí, que eu, para mim, e mostrou também, eu acho que o Brasil teve um problema nos anos 60 em relação ao FISET. Não sei se você já leu sobre isso e tal, né? Então tinha um preconceito com relação a esse negócio que o dinheiro sumiu, que comprava reflorestamento e tal, fraudava e tal, muita gente perdeu o dinheiro. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma apresentação do ICMS ecológico lá em Jacarezinho, me apareceu um homem com um monte de papel, rapaz, e ele deu um surto nele, surtou, e ele falou, tô com os papel aqui, com os diplomas que tinha, reflorestamento, perdi tudo, agora me vem com esse negócio de tributo de novo, porque era uma renúncia fiscal, se não me engano, do imposto de renda, uma coisa assim, eu andei lendo na época, uma coisa assim, né? E teve um professor aqui na Federal, da Engenharia Florestal, que falou, Wilson,
Você sabe que esse mecanismo ele vai poder ajudar a gente a resgatar a importância de política fiscal, né, de política tributária nessa coisa, porque ficou manchado. Ninguém podia ouvir falar nesse tipo de coisa. Aí pensava que era golpe, né? Até você explicar que não tinha nada a ver, que era outra coisa. Mas aí foi uma experiência bem enriquecedora. Né? Outra coisa. Wilson, é, pessoas como você não se acomodam, né? Você já deu uma contribuição gigante à conservação do Brasil, porque, de fato, trazer de certa forma, você deu uma visibilidade econômica à natureza, né? Com a ideia do semestre ecológico, enfim, você e seus amigos. Mas o que que você pensa para o futuro? Quer dizer, em que projetos você está envolvido hoje, que você acha que pode contribuir ou continuar contribuindo para a formação dessa nova geração de agricultores e de ambientalistas? Olha, eu acho que sabe, levando essa rapaziada para o campo, refletindo, mostrando que existe possibilidade. Eu trabalho muito uma coisa, Magela, que é o seguinte: inclusive, eu tenho uma disciplina obrigatória aqui na Federal que ninguém quer, que é a introdução que é lidar com os calouros, né? Ninguém tem paciência, né? Mas eu peguei e aceitei, sabe? Aí lido com os caras, aquela piazada que está saindo do ensino médio e tal. Eu converso muito com eles, né? Eu digo assim, olha, posso pegar o meu caso. O menino lá morava na periferia, daquela dificuldade. O dia que chovia, os pés ficavam com aquela lama, terra roxa, né? Aquela lama. O dia que era poeira, era poeira. E você vai. Eu não sou coitadinho, não. Tô bem, tenho dinheiro, tomo minhas pingas aí, gosto, sim. Porque também eu não gosto dessa coisa muito. A vida também, eu gosto assim, né? Então eu falo para eles: ó, não é tanta coisa assim, mas eu fui esforçado, teimoso, né? A inteligência é normal, mas um esforço grande. E eu falo: Diazinho, veja bem, você está aqui agora, meio perdido e tal, mas você já pensou que daqui uns 15, 20, 30 anos você vai desenvolver uma tecnologia super importante, simples, que vai contribuir com a solução de vários problemas? O cara fica me olhando. Ele para até de olhar para o celular, sabe? E fica me olhando. Eu digo, rapaz, é isso. Pode, você tem força, rapaz. Você tem energia, você sabe coisa. O pessoal que está formando, eu dou aula para o primeiro, para o quinto e para o último semestre, né? Então, os caras, coitado dos caras, passa por mim o tempo todo. Mas quando está no final, eu digo o seguinte, ó, você vai chegar para trabalhar, dá a impressão que você não sabe nada, mas você sabe sim. Especialmente se você souber falar bom dia, dá licença, né? Chega lá, olha, o senhor não pode me ajudar a ter um treinamento para eu fazer isso aqui e tal? Então eu converso com os caras. Então eu estou com muita vontade, assim, de ficar trabalhando nesta coisa, das pessoas acreditarem nela, sabe? Na juventude, porque, rapaz, se tem uma verdade de boa qualidade que eu vejo, é esse potencial, né? Mas aí é o que eu falei, a própria escola, o sujeito entra aqui animado, quando ele está no quinto ano, ele está crocado, entendeu? É aquela prova que não prova nada. Quer dizer, o cara pega, decora o negócio e depois fica com vontade de esquecer de tanta raiva que ele ficou estudando. Eu não dou prova, faço diferente, né? E trabalho com memorial com a rapaziada, invento umas coisas aí para tentar. Estou aprendendo também. Não significa que esteja perfeito, não. Mas é bem interessante, eu tenho muito mais trabalho, porque eles têm que escrever, e eu, né, falo, ó, rapaz, tem que aprender a escrever, né, para você poder se comunicar e tal. E então um pouco, sabe, eu estou me dedicando a isso. E claro, eu uso muito essa coisa ambiental. Converso com eles, né, falo bastante, mostro que tem perspectiva, tem possibilidade. Às vezes os caras falam assim, não, mas vai formar 10 milhões de agrônomos. Eu falei, rapaz, não se preocupa. Quanto mais agrônomo formar, mais é importante para você se diferenciar, né? Tem eu mostro as pesquisas aí, ó. O que as pesquisas estão dizendo? Querem um cara, primeiro lugar que procurou no sujeito é uma ética de boa qualidade. Sou eu que estou falando, vai perguntar para os empresários, né? Segundo, atitude. E eu explico, claro, o cara quer que você tenha atitude, rapaz, que ele quer ganhar dinheiro. E aí você exige que ele te pague bem, ele quer atitude porque ele quer reproduzir o capital dele. A terceira coisa que eles pedem é conhecimento técnico. Isso aí é obrigação sua, é capricho com a profissão, tem que estar estudando e se preparando todo dia. Isso aí, entende? Falo com... Então, acho que é mais um pouco por aí, sabe? Agora, tô pertinho dos 70 anos, né? Então, é um pouco por aí, Magela, que eu tô me dedicando, sabe? E, eventualmente,
Eu participo também de cooperativa, né? Cooperativa agroecológica, nós criamos uma agora, muito interessante. Sou fazedor de cachaça e umas coisas aí, né? Tem minha RPPN, que eu estou animado com ela lá, estamos fazendo para fazer visitação, educação ambiental, né? E vamos caminhando aí, sempre animado e esperançoso, né? Às vezes cético com algumas coisas assim, mas faz parte para também a gente não ficar sofrendo muito com uma coisa ou outra, a vida vai ensinando a gente, né? Mas, acima de tudo, eu sou uma pessoa muito grata, sabe? Grata a tudo. Rapaz, tenho orgulho de ser brasileiro, tenho orgulho da minha geração, sabe? Puta, tem tanta gente que eu conheci, você, são centenas de pessoas que passam pela vida da gente, cada um fica um pouquinho, né? Então, é isso que eu estou pensando aí, Magela. Wilson, quero te agradecer muito. A gente conversou aqui com quase 1h30, um pouco mais, e o papo muito bom, muito gostoso, né? Passa rápido. Então, obrigado pela doação do seu tempo, por contar suas histórias sobretudo, por nos incentivar, né? Afinal de contas, você desperta, né, nas pessoas essa esperança no mundo melhor. Espero de verdade ter a chance de te encontrar em breve aí, quem sabe, numa das idas minhas ali na região, você esteja por lá, e conhecer sua RPPN também. Quem sabe a gente não inclui no curso de campo um dia com você lá em Morretes, lá na RPPN, né? Então, obrigado, Wilson. Valeu muito, te agradeço muito a gentileza e a atenção aí. Fica à vontade para a sua mensagem final. Tá bom. Paz, eu que agradeço demais, um fraterno abraço para você, bom te rever, né? Saber que você está na luta também e sempre teve, tá, né? E fico à disposição, sabe, aí para a gente poder conversar. Vem mesmo, me avisa que eu vou te encontrar, ou a gente... Você fatalmente vai, não sei se você vai de barco, como é que você faz, se passa por Morretes. Eu vou de carro, passo por Morretes, claro. Me avisa que você está vindo, nós damos um jeito de encontrar ali e conversar um pouquinho mais. Tá bom? Um abraço fraterno para você. Você está no Instituto Federal aonde? Sudeste de Minas Gerais. Eu trabalho em Barbacena, Ah, na Barbacena. antiga escola agrícola, né, que você deve conhecer. Beleza. Um abraço, cara. Muito obrigado. Obrigado. Sorte para você. Tchau, tchau. Pessoal, esse foi mais um diálogo sobre ciência e natureza. Siga o nosso trabalho, acompanhe as outras entrevistas, a outra temporada, e semana que vem estamos juntos com mais um convidado ou mais uma convidada. Um grande abraço, então. Até mais.